pessoas como Davi Luiz e foi um cara surreal que às vezes ele deixou ele de lado pra me ajudar, então... É mesmo? É. Eu ia te perguntar isso depois do episódio do Dorival, porque hoje no Flamengo muito se debate isso, né? Por que trocou? Porque na visão de todo mundo, o Dorival tinha o time na mão e tinha um Mundial pra começar e tudo mais, e o Dorival saiu. E é bom a gente ouvir você, por exemplo, você teve o melhor momento da sua carreira pelas mãos de Dorival. Agora, a gente ouve muito isso, já saiu matéria sobre isso, da importância do Davi Luiz, cara, nesse seu ano... Posso dizer um ano mágico. Você tá na história do Flamengo. Você fez um gol de título, você participou de outro gol de título. Cara, tá na história. Então, assim, qual a importância do Davi Luiz pra você entrar na história do Flamengo? Cara, o Davi é um cara que eu tenho como um irmão mais velho, cara. Foi um cara que chegou... A gente tinha se falado, acho que uma vez pelo Instagram na vida, que foi onde eu mandei uma mensagem pra ele, falei que admirava o jeito que ele jogava, até pedi uma camisa na época que ele tava no Arsenal, quando ele estivesse no Brasil, e daquela mensagem eu não tinha mais conversa assim com o Davi. Aí depois tava pra fechar com o Flamengo, chegou, foi um cara que bateu os olhos em mim e falou, sei lá, sabe uma parada de irmão mesmo? Falou, agora é nóis, vambora. E era um cara que eu tava, bem dizer, todo dia na casa dele, assistia jogos da Europa com ele, porque eu tinha uma visão de futebol. Aí ele falava pra mim assim, Rodinei, você só não jogou na Europa até agora porque você gosta de jogar futebol. Ele falou assim, você gosta de jogar futebol, mas você... Muitas vezes ele queria dizer, mas você não sabe o que é o futebol. Entendimento do jogo. Entendimento. Ele falou, você pega a bola, você dribla 1, 2, 3... Isso joga de forma intuitiva, ele falava assim, você dribla 1, 2, 3 com maior facilidade. Eu nunca vi isso. Na Europa eu não vi isso. Ele dava exemplo dos lateral que ele jogou junto, ele falou, eu não vi isso. Mas o problema é isso, é você ter um mental mais forte, é você ter mais um entendimento de jogo. Uma visão tática. Ter mais compromisso com as coisas. Porque, tipo assim... O compromisso não é na questão que, por eu ser resenha, por eu ser gente boa, que eu chegava atrasado no treino. Quando não treinava, não. Sempre treinei, sempre respeitei os treinadores, sempre fiz tudo. Mas sabe aquele negócio de falar mais foco? Foca nisso e vai. Foi quando comecei a todo dia, eu conversava com ele, tava na casa dele, assistia jogo com ele. Nos treinamentos, às vezes, ele tava do outro lado e eu fazia uma gracinha ou outra, ele já olhava pra mim, ele fazia assim, ó. Lá, conversamos ontem, já tá meio que se empolgando. Então ele vinha, a gente conversava. Tipo um tutor ali, mesmo. Tivemos conversa e concentração dele falar, você quer reclamar, às vezes reclamar por não estar jogando, mas você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, sabe? Umas coisas que legal, de um cara que ele não precisava de nada, mas ele falou, agora é o que eu falei, tamo junto, vamos seguir. Então foi um cara que me ajudou ali... Dentro e fora de campo, né? Dentro e fora de campo. Eu comecei a ter mais entendimento no jogo. As coisas no campo começavam a clarear pra mim de uma forma que eu falava assim, realmente eu gostava mesmo de jogar futebol. Eu não tinha muito entendimento. Então, e isso fez que eu chegasse na Europa agora com uma outra visão. Porque ele vivia falando pra mim, o ano inteiro falando, você vai ver na Europa como que é, você vai ver, você ainda vai jogar lá, você vai ver como que é na Europa, você vai jogar lá. Cara, que fera isso. E eu, no fundo, eu falava assim, 30 anos, não vou jogar lá, para de ser maluco. Foi meio que contradizia o que ele falava. Não vou jogar lá, ele, você vai, calma. E comecei. Aí, Davi chegava, o treino tinha que estar lá 9 horas no treino, 7 horas já tava eu. Madrugando lá no ninho, junto com ele, era os primeiros a chegar. Começava a fazer as coisas. Só. E comecei a mudar. Nada é por acaso, né? E comecei a mudar totalmente o comportamento. Desde a época do Paulo Souza, eu já comecei a elevar. Fazer umas partidas top, mudar. Aí depois chegou o Dorival, começou. Aí depois do jogo do Atlético Mineiro, que foi um jogo que eu entrei na Copa do Brasil, que eu dei aquela assistência pro Lázaro. Gol Que na verdade ali eu brinco que ali a gente ressuscitou. Isso Jogo aí. do Galo, né? Jogo do Galo. Porque até ali o Dorival ainda... A gente tinha perdido uns jogos, perdido pro Atlético Mineiro lá, perdido pro Inter. Esse jogo nós perdemos. Depois desse jogo, que foi o Bem-vindo ao Inferno, ali tudo mudou. Foi ali onde eu comecei a jogar e peguei uma confiança surreal. Depois dali, o Dorival veio, do Davi, todo mundo me ajudava e falava. Mas muito legal você falar isso, assim, a gente ter essa... A gente fica de longe, né, observando.
do que o Davi te ajudou, de fato. Você falou do comprometimento, muito. Do foco. Vocês eram os 2 primeiros a chegar no treino e também no entendimento do jogo tático. Não dribla agora, porque solta a bola. Daqui a pouco é hora de driblar, tudo mais. Enfim, e graças a ele, eu acho que você tem essa gratidão a ele, né? De ter feito o melhor momento da sua carreira, ter ido pra Europa graças aos conselhos do Davi. Não, muita gratidão. Me ajudou muito. É um cara que tem o contato. Do nada, eu tô lá, parece chamada de vídeo, é ele me ligando, querendo conversar, querendo resenha. E é um cara que vou levar pro resto da vida. Muita gratidão. E ele até deu um discurso lá um discurso que foi super emocionante. Chorou, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Que ele chegou a chorar e ele fala: Rodinei começou a chegar cedo comigo, aí passou 2, 3 semanas, já não queria mais chegar cedo. E eu falei pra ele, tá vendo? Depois não reclama, volta. Aí, e foi assim aí foi desse jeito, porque, cara, eu sou meio avoado. Aí eu falava, não vou. Aí chegou um dia que ele fala bem certinho. Voltei lá na casa dele e falei, agora eu vou focar, agora vamos embora, vamos trabalhar e vamos que vamos. Aí o final é história, o que aconteceu. Nada foi por acaso, Muito trabalho desde o começo do ano e no final veio a recompensa. Manda um abraço pro Davi. Papel de liderança do Davi, né? Espetacular. Que aí, né, a galera tá pegando muito no pé do Davi hoje pelo campo e tudo mais. Mas, cara, todo mundo que a gente ouve falar do Davi é isso. É de um cara especial, um cara de uma inteligência preocupado acima com o grupo, da média, um cara preocupado e tal. Então, e a gente quer falar com o Davi. Um dia isso vai acontecer aqui no Charla. Davi, um abraço pra você. Com certeza. E tá aí a história do Davi, do Rodinei, que a galera já tinha escutado anteriormente. Não, Vai falar do Jogo do Inferno?